Tu quer aparecer, né? Deu. Foram teus 5 minutos de fama. Tchau. Oi, Fran, tudo bom contigo? Olha aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E hoje nós estaremos aqui falando a respeito de um tema que pode afligir muitas pessoas, que é o Apocalipse. Se você já gostou desse tema, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos que você acha que também vão gostar. E vem comigo nesse quadro lindo, maravilhoso e cheiroso que é o Bora Falar de Bíblia. Então pega sua Bíblia e já se prepara. Bom, vocês sabem que o Apocalipse é algo muito falado, muito temático, até porque no momento em que nós estamos atualmente, é muito rotineiro a gente pensar nisso, porque só tá acontecendo coisa ruim. Ok, não vamos generalizar, tem coisas boas acontecendo também, mas em sua maioria tem muitas coisas ruins chegando ao nosso alcance e isso deixa a gente desmotivado, deixa a gente triste e com aquela impressão de que está cada vez mais próximo a vinda de Jesus. E isso pode deixar você com duas reações. Ou você fica extremamente feliz, super satisfeito, sabendo que a sua redenção está próxima, ou você fica aflito e completamente sem razão para viver porque acha que vai para o inferno. Ou você pode também ficar quem disse, dizendo, ah, meu Deus, eu não acredito. Enfim, isso aí já é tema para outra questão. Eu vou falar com esse segundo tipo de pessoa. Aquela pessoa que fica aflita diante da possível volta de Jesus Cristo, que há de acontecer. Mas ela fica pensando, meu Deus, se Jesus voltar, será que eu subo? Sabe? E ela fica olhando para as situações ao seu redor e pensa, cara, o que é que tá acontecendo? É para você que eu quero falar agora. Jesus Cristo, aquele que é a base, o fundamento do cristianismo, lá em Mateus 24, durante a sua última semana aqui na Terra, falou boas e grandes, necessárias palavras de sabedoria para nós, a geração que provavelmente vai evidenciar a volta de Cristo. Amém, aleluia. Então, abre sua Bíblia em Mateus 24, capítulo 24, né? Versículo 1 ao 14, para a gente dar uma lida e perceber o quão a volta de Cristo pode ser proveitosa para nós cristãos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Algo que eu fico muito surpresa com muitos cristãos é que quando eles veem as atrocidades e as adversidades no mundo, eles pensam, meu Deus, o que está acontecendo? Deus deixou de me amar? Sendo que Cristo já tinha falado sobre isso. A questão é que muita gente realmente acredita que o cristianismo é um poço apenas de bênçãos. E que não tem as provações, não tem as dificuldades, não tem as tentações, não tem as adversidades que a gente vai enfrentar neste mundo cruel de pecado. E tem muita gente que simplesmente ignora todas as vezes que Cristo falou que os cristãos iriam sofrer perseguição, todas as vezes que Paulo e os demais apóstolos falaram para cristãos que sofriam perseguição, sobre a perseguição que eles iriam continuar sofrendo. Então, por que a gente fica tão abismado com perseguição, com guerra em cima de guerra, com pestes, com pragas, com desamor? Gente, Jesus já tinha falado sobre isso. A gente não devia ficar aflito diante dessas coisas. Mas a gente deveria se alegrar, porque quando a gente olha para isso, a gente percebe, cara, tá tudo se cumprindo. Eu quero que você tenha uma nova perspectiva diante dessas realidades, dessa realidade que a gente está enfrentando.
Porque essa realidade, sim, ela nos comove, ela nos deixa tristes. De fato, a gente não quer guerra, a gente não quer ódio. Mas é uma realidade que já estava prometida e que isso tinha que acontecer a fim de que Cristo fosse manifesto a essas pessoas. E de que fosse evidenciado que a palavra de Deus é real e ela vai se cumprir. Algo que eu quero deixar bem claro aqui. Cristo, quando estava falando sobre o sermão profético, ele não estava querendo dizer em que tempo isso iria acontecer, mas queria estimular os seus discípulos a permanecerem firmes no Evangelho e permanecerem firmes na fé, com sua fé inabalada, mesmo diante de momentos muito difíceis e complicados de sua caminhada. E isso é uma realidade, a gente não pode ignorar isso. A nossa fé vai ser testada, a gente vai passar por muitos momentos difíceis, mas a gente precisa estar sempre firmado em Cristo Jesus. A gente precisa olhar as adversidades do mundo com a perspectiva da graça, a perspectiva de que elas estão ali para enfatizar que a palavra de Deus vai se cumprir e que nós não precisamos mais temer, porque nós somos salvos por meio da graça de Cristo Jesus. Ai, Mê, mas eu pequei, eu fiz tanta coisa errada hoje, tu não tem nem noção. Se Jesus Cristo voltasse hoje, eu não subia. Amado, se a gente for ficar olhando para os nossos pecados, a gente não vai pro céu nunca. A gente não pode se confiar na nossa capacidade para ir pro céu, porque isso não vai dar em nada. Se a gente pudesse, através da nossa capacidade, ir pro céu, Jesus não precisava ter vindo. Mas olha só, ele veio para salvar a gente, porque a gente não tem capacidade nenhuma para ir pro céu sem ele, entendeu? E é claro, a gente peca, a gente fica triste, a gente olha a situação do mundo e pensa, cara, meu Jesus me leva. Mas a gente precisa se manter firme e perseverar na vontade do Senhor. A gente precisa entender que é baseado no amor dele por nós. E a sua graça, não os nossos atos, não a nossa meritocracia que vai fazer com que sejamos salvos, mas é simplesmente o seu amor, que faz com que nós vençamos o pecado e a cada dia mais possamos continuar firmes nessa caminhada cristã. Passamos por provações, passamos por dificuldades, mas é o amor dele que nos mantém firmes. E esse amor nos dá a certeza da salvação, nos dá a certeza de que quando ele voltar, vai voltar para buscar a gente, sim, meros pecadores. Vamos dar uma olhada lá em João 14 e ver o que Cristo fala a respeito da sua vinda e a respeito daquilo que ele tem preparado para os seus. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, confia, cara. Confia, apesar de todas as dificuldades que a gente passa nessa terra, é Deus quem tá contigo, Ele tá te protegendo e Ele prometeu pra você a bênção de estar com Ele nos céus, tá? Não é baseado no nosso mérito, não é baseado naquilo que tá ao nosso redor, mas é baseado na misericórdia de Deus. Confia. A gente pode, através dessa maravilhosa graça, olhar para o mundo ao nosso redor e perceber que tá difícil, não tá fácil, tá difícil, tá bem difícil, mas esses são indícios da nossa redenção. São indícios de que está cada vez mais próximo a vinda de Cristo. E isso não é mais para nós um motivo de aflição, mas de alegria, porque finalmente seremos libertos desse corpo de pecado que nos deixa longe do nosso Salvador e longe da alegria sincera que é viver em sua presença. Nós sabemos que a sua vinda irá trazer justiça e paz, a justiça que esse mundo corrupto e pecador não pode fazer. Então vamos focar em Cristo e na sua maravilhosa graça, entendendo que através da bondade e da misericórdia dele é que nós seremos salvos, entendeu? E que vale a pena a gente descansar e confiar nele. Os tempos são difíceis, são, mas vamos perseverar na fé, sabendo que aquilo que ele tem preparado para nós é muito maior e muito melhor do que tudo que pedimos, imaginamos ou pensamos. Que estejamos cada vez mais focados em conhecê-lo e em buscar a sua vontade, focados em honrar e glorificar o seu nome, mesmo nas situações difíceis, porque nós sabemos que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O mundo está sem amor, que nós sejamos o amor, que nós estejamos perseverando na verdade, que diz que o amor é a solução, que Deus é amor. Se o mundo está longe da paz, que nós sejamos aqueles que vão levar a paz, sejamos os pacificadores, conforme diz Cristo em Mateus 5. Se o mundo está longe do consolo, que nós sejamos aqueles que vão chorar com os que choram, que vão se alegrar com os que se alegram e vão transmitir paz e boas novas a este mundo que está longe do Senhor. Que nós estejamos fazendo a diferença, que nós sejamos a diferença de verdade, sabendo que tudo isso valerá a pena, verdadeiramente.
É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com as pessoas com que você também quer levar esperança e perseverança, mesmo nessa situação difícil, que o nosso planetinho está nesse planetinho azul. E é isso, obrigada por tudo, gente. Tchau!